Graça e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui, mais um discipulado. Nós estamos, falando para os novos, mas também para todos aqueles que desejam, a visão da Igreja Metodista, o que é ser o metodista, qual é a visão dela, o manual de discipulado dela. Então, como já desde as primeiras edições, quem desejar pode ir lá, não só no canal do Facebook, mas também no YouTube, é só você digitar lá Todo Dia com Cristo, aí você vai ver lá no discipulado todas as séries, todas as 4 séries que nós já falamos sobre pecado, salvação, batismo, santificação, e hoje vamos estar falando sobre testemunho. Então eu quero te convidar nesse momento a estar aprendendo do que a gente entende por testemunho como igreja do Senhor, o que nós entendemos por testemunho, Então vamos dar início, vamos estar orando então nesse momento, pedindo ao Senhor que a graça do Senhor possa ser sobre nós nesse estudo. Oremos então. Pai amado e querido, nós queremos te glorificar, Senhor, e te exaltar, porque só o Senhor é Deus, o único Deus em nossas vidas, o único Senhor e Salvador. Por isso, Pai, nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o teu propósito, Senhor, o propósito estabelecido pelo Senhor para a tua igreja, para o teu povo. Leva-nos, Senhor, a conhecer-te de fato e de verdade. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, seguir a Cristo no manual discipulado, a lição 5 sobre o testemunho. E temos como introdução, por que testemunhar? Quando falamos de testemunho, a primeira coisa que vem à mente de muitos de nós é um tribunal. Ali é que estão o juiz, o advogado e as testemunhas. Mas testemunho, na verdade, é um termo que designa alguém que participou de um acontecimento e sente necessidade de contar o que viu. Ou, por força de lei, é obrigado a testemunhar o que viu e sabe. E nós, cristãos, o que temos para contar? O que temos a testemunhar? Temos participado de algo ou visto algo importante? A resposta é que, se fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus, temos muito o que contar. Na cura que Jesus operou no cego de nascença. Vamos lá? João, capítulo 9, verso 24 ao 33. João 9, verso 24 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, se é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornando a dizer-lhe: que te fez ver? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais que
de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Por terem medo dos fariseus, certamente todos tiveram medo de declarar que o homem havia sido curado por Jesus. Principalmente porque a cura ocorrera num sábado. Mas o homem que havia sido curado enfrentou os fariseus, pois tinha algo a dizer. Declarou-lhes abertamente o seu testemunho. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Verso 25. Nós precisamos testemunhar sempre que tivermos a oportunidade, porque há muitas pessoas carentes de Jesus. Pessoas para quem a graça e o amor de Deus são desconhecidos. Em função disso, nosso testemunho é vital, pois é o meio que Deus usa para alcançar outras pessoas com o Evangelho. No testemunho está incluído não apenas o que podemos dizer acerca de Jesus, mas também o nosso modo de viver e agir. Quem se encontra com Jesus sente-se amado. Quem se encontra com Jesus passa a amar o seu próximo. A partir do momento em que recebemos a Cristo como Salvador, está sobre nós uma grande responsabilidade, que é viver em Cristo. Né? Paulo mostra que testemunhar é um modo de viver, sendo que nós passamos a ser embaixadores de Cristo. Nossa maneira de viver deve recomendar o Evangelho, nunca envergonhá-lo. Testemunhar é viver por modo digno do Evangelho de Cristo em todo o tempo, apontando sempre para o amor salvador e para o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. 2. Como testemunhar? Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Atos, capítulo 22, nós vamos ver a defesa de Paulo e o seu testemunho acerca do que lhe aconteceu. E diz assim a palavra do Senhor. Vai ser longa um pouco a leitura, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso do 1 até o 21. Principalmente o verso 1 e 21. Mas nós vamos ler para que tenhamos o conhecimento sobre o fato ocorrido. Atos 22. Discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo desse carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles
que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E, como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E, quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Como tudo na fé cristã, testemunhar também precisa ser aprendido. E é para isso que recomendamos a você que leia com atenção e devagar o texto de Atos 22, verso 1 até o 21, como lemos. Nesse texto, você encontra Paulo preso pela guarda romana na cidade de Jerusalém, acusado de agitador e criador de tumulto. Em plena escadaria da fortaleza, dá o seu testemunho. Vejamos como Paulo deu o seu testemunho e o que podemos aprender com ele. A comunicação, versículo de 1 até o 3. Quando queremos transmitir uma mensagem a alguém, a primeira coisa que devemos obter é a atenção dessa pessoa. Senão, tudo o que dissermos pode se perder. Paulo usou uma técnica. Começou a falar em língua hebraica, que era a língua do povo de Israel. Isso teve um efeito imediato. O texto diz que guardaram ainda maior silêncio. Ele tratou de encontrar um aspecto cultural, no caso, a língua, para se aproximar de seus ouvintes. Trate de ganhar a confiança da pessoa a quem você quer alcançar. Comece por algo que se relacione com a necessidade dela e que garanta a sua atenção. Paulo, além de falar hebraico,
afirma a sua identidade próxima aos seus ouvintes, afirmando ter sido morador de Jerusalém e ter ali estudado. B. Não tenha vergonha de contar como você era sem Jesus. Está lá nos versos 4 e 5. Paulo conta que, tal como seus ouvintes, ele também fora contra a fé cristã, que foi incansável perseguidor dos cristãos, levando-os à prisão. Frequentemente, nós nos recusamos a lembrar quem éramos, nossos pecados, nossos medos e angústias passadas. Afinal, somos novas criaturas em Cristo. Isso é verdade. Mas apresentar nossa vida como era tem efeito muito importante para quem está ouvindo o nosso testemunho. Muitos dos nossos pecados e medos são comuns a outras pessoas. Invariavelmente, as pessoas pensam que seus pecados são maiores que os pecados dos demais, ou, por outro lado, que não têm pecado nenhum. Ao verem você descrever como vivia, começam a identificar-se com a sua vida e seus problemas. Assim, cresce o interesse por aquilo que você tem a contar. Atenção! Não use muitos adjetivos do tipo eu era má ou eu era fraco e inferior, pois isso pode quebrar a comunicação. A pessoa pode reagir negativamente porque ninguém gosta de admitir seus maus sentimentos. Restrinja-se apenas a descrever como você vivia e o que fazia, e o resultado disso em sua vida. C. Como você conheceu Jesus? Está lá no verso de 6 a 10, de Atos 22. Na terceira parte do testemunho de Paulo, ele introduz o fato que produziu a mudança na sua vida, que foi o encontro pessoal com Jesus. Nós, metodistas, cremos que a conversão é operada através de um encontro com Jesus, promovido pelo Espírito Santo. Nesse encontro com Jesus, descobrimos a graça e o amor de Deus, presentes na vida e sacrifício de Jesus. Essa descoberta aponta o nosso pecado e produz o arrependimento e conversão a Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador pela fé. Assim como Paulo descreve passo a passo esse encontro, você deve descrever como foi a sua experiência de conversão. Aqui vale descrever, como Paulo fez, seus sentimentos e como Deus nos ama. Não esqueça, todo pecador é conquistado pelo amor de Deus em Cristo. Está lá, Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. As objeções surgem, mas não hesite em usar a mensagem da Bíblia. Ali estão os testemunhos de muitos homens e mulheres que andaram com Deus. Ali está o que essas pessoas sentiram. Ali está a voz de Deus, orientando essas pessoas e, por conseguinte, a nós também. O capítulo 5 da Carta aos Romanos é muito bom para isso. Lá Paulo diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá Romanos, capítulo 5, verso 20 a 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas
onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao concluir, pergunte à pessoa o seguinte: há alguma coisa que impeça você de receber Jesus Cristo agora como seu Salvador? Na resposta a essa pergunta, a pessoa deve reconhecer-se pecadora, declarar-se arrependida e declarar ainda que aceita Jesus como Senhor e Salvador e dispor-se a andar com Ele. Se isso acontece, e acontece mesmo, você tornou-se, segundo a Bíblia, um discipulador, aquele que faz novos discípulos. O objetivo do nosso testemunho é tornar conhecido e presente o amor de Deus, para que as pessoas possam tornar-se discípulos e discípulas de Deus. Porém, se a pessoa responder que há algo que a impede de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pergunte se ela pode lhe contar que impedimentos são esses. Se ela partilhar com você os tais impedimentos, ouça com atenção e procure ajudá-la a compreender o amor de Deus. Conte com a sabedoria e o poder de Deus para derrubar as barreiras. Lembre-se, nós somos testemunhas de Jesus. Devemos fazer a nossa parte, testemunhar. Não temos autoridade para fazer a pessoa que é exclusiva do Senhor nosso Deus. Na hipótese de a pessoa em questão não querer mais conversa ou preferir não contar os impedimentos de ter a Jesus como Senhor e Salvador, não se angustie. A semente está lançada. Mesmo que a pessoa rejeite aceitar a Jesus, o que para nós é uma triste decisão, devemos demonstrar o amor e respeito por ela. Deus é quem lhe dá a liberdade de recusar tão preciosa bênção. Devemos nos lembrar, Deus não nos constitui juízes, mas testemunhas. Ora, com a pessoa e ore com a pessoa e trate de colocá-la na sua lista de oração e até mesmo de visitas regulares. Deus vai operar na vida dela como operou em você. Testemunhar. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Não julgue, porque da forma com que julgares, serás julgado. Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento, para que o Espírito Santo venha trazer à memória a todos aqueles e aquelas que precisamos testemunhar desse amor, para que eles possam conhecer o grande amor e a graça de Deus. Oremos então. Pai, eu quero te agradecer por esse estudo, por esse discipulado. Ó Pai, eu quero ser fiel, Senhor, à linguagem desse livro, do teu filho, Bispo Lockman e da Zélia, não tecendo, Senhor, nenhum tipo de interpretação. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos corações do teu filho e da tua filha, para que eles possam conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E leva-nos, Senhor, pelo teu Espírito, a testemunhar o grande amor com que o Senhor tem nos amado. Porque o Senhor nos atraiu, e nos atraiu pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Graças te damos. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe, querida. E que a graça
e a paz do Senhor possa ser com todos e com todas, em nome de Jesus.